Olá pessoal, tudo bem? João Resch aqui de novo com vocês, dessa vez para trazer um material inédito. A gente terminou de atualizar a base da consulta salarial e a gente preparou um boletim com as principais mudanças, o que a gente observou nessa atualização, para trazer alguns destaques aqui para vocês. Comigo para comentar esse estudo, eu trouxe quem liderou esse projeto foi o Felipe Cruz. Olá pessoal. E o Gabriel, consultor da nossa equipe, economista também, para comentar principalmente os aspectos econômicos aqui que a gente destacou no material. Olá, pessoal. Bom, a gente espera que esse boletim possa contribuir muito para a interpretação aí do que está acontecendo no mercado. E vamos lá, vamos embora. Aqui o material já está disponível na nossa plataforma, então na consulta salarial, seção de estudos e publicações, você vai encontrar lá o estudo mais recente, de fevereiro. No estudo você tem aqui links, caso você queira ir para uma sessão específica, a gente vai falar de cenário de evolução de mercado, evolução por ramo, por região, negociações coletivas, desemprego, turnover. Então você pode pular para uma sessão específica depois, principalmente quando você for usar esse material para consulta no futuro. Começar aqui com uma introdução, queria passar para o Felipe, né? Qual que foi a ideia de preparar esse material, o que a gente espera com ele? O que você pode destacar aí pra gente? Bom, a ideia do boletim surgiu dos nossos próprios clientes mesmo, tá? Surgiu a demanda de me fala um pouquinho o porquê do dado. Como vocês chegaram nesse número? Me explica um pouco o cenário econômico, me explica um pouco dados detalhados de evolução de mercados regionais, ramos, segmento, um pouquinho do cenário econômico, explicando o porquê desse dado, porque é muito comum também a equipe de RH, a remuneração, ter que explicar o porquê daquele dado, por que você está aplicando aquilo. Então a gente traz alguns fatores que ajudam a embasar esses argumentos e também algumas novidades da nossa base, cargos novos, mercados novos. A gente fala um pouquinho também, não só explicando o que aconteceu no mercado, falando um pouquinho dos nossos dados, mas também algumas novidades da nossa base da consulta salarial. Perfeito. Aqui a gente vai tentar também responder essas dúvidas, né, que os clientes normalmente perguntam para a gente todo começo de ano, né? Sim. O que a gente observou aqui. Então vamos lá. Começando aqui com um dado que é o principal, né? Que o pessoal sempre pergunta para a gente, né? Como que foi a evolução de mercado. A gente sabe que vocês precisam atualizar a tabela, atualizar os salários e a gente apura, né? Quanto que o mercado evoluiu. Aqui a gente fez uma análise cargo a cargo, mediu isso de forma ponderada, né? Cargos que têm maior frequência. E a gente encontrou aqui uma evolução média do mercado de 2,98. Isso para o mercado nacional, quase aí 3%. É uma evolução significativa, porém, se a gente olhar para quanto estava a inflação no final do ano, né, na casa aí de 10%, essa evolução ficou bem abaixo da inflação. Então, a gente queria comentar um pouco o que aconteceu, né? Por que a gente chegou nesses dados. Aí eu queria passar para o Gabriel aqui comentar os principais aspectos aí, né? Por que a gente observou essa evolução em relação a essa inflação, né? Certo. Bom, o ano de 2021 ele foi um pouco complicado. Pode até comparar falando que foram 2 anos em um. O que a gente tinha de expectativa para 2020 era um otimismo frente a esse ano. A gente estava imaginando que haveria uma retomada da economia com o controle da vacinação e a freada na pandemia. E o que a gente verificou, o que a gente constatou foram alguns cenários um pouco diferentes. Principalmente na parte da situação econômica, em que a gente viu uma alta da inflação e uma estagnação da economia, né? A gente teve nos últimos trimestres o PIB negativo e aí a gente entrou numa recessão técnica. Outros fatores, para além disso, né, foram o desemprego. O desemprego também chegou num nível recorde em 2021, em 14,9%. Pegando a série histórica do IBGE, né, que é dos últimos 12 anos, foi o maior visto até então. Para além disso, a gente também teve o turnover e movimentação das pessoas, que a gente vai tratar um pouquinho melhor mais à frente em outros quadros. E os acordos coletivos, né, que mais da metade deles foram negociados abaixo do que foi o NPC. Vale reforçar também que a inflação ela fechou em 2021 num nível maior dos últimos 6 anos, o que é bastante impactante. Perfeito. É um cenário perfeito para dificultar a vida do pessoal de remuneração, né? Quando os acordos estão muito distantes ali da evolução de mercado, a gente sabe que isso é um desafio para vocês, por isso até a gente vai procurar aqui tratar bem desse tema para que a gente possa ajudar o máximo possível. Aqui a gente destacou também alguns dados bastante relevantes. Primeiro, uma comparação da evolução do que a gente observou em 2020 para 2021. Embora a evolução esse ano tenha sido modesta aqui, né, na casa dos quase 3%,
se a gente olhar em relação a 2020, foi excelente, né? Que a gente tinha tido uma retração aqui de quase 5% nos salários, né? Então, o que teve de diferente aí, Felipe? Bom, aqui vocês podem interpretar esse quadro, primeiro olhando para a evolução do nacional, tá? De fato, o mercado de 2020 deflacionou, perdeu o valor em 4,75%. Em 2021 voltou a crescer, muito por conta da inflação. Muito por conta da inflação, dos acordos coletivos fechando próximos a ela, fez com que o mercado voltasse a crescer, mesmo num período de estagnação. A gente vê aqui que o IPCA fechou na casa de 10,06. E a gente faz essa correlação e já deixando claro que, de fato, o mercado não cresceu conforme a inflação. E fatores que influenciam nisso, a gente traz também o dado de turnover mensal. A gente vê que em 2020 o turnover foi 2,14%. Um turnover alto, né? Acima alto, da meta das empresas, mas perto desse ano. Entendido, mais normal, assim. Um pouco mais normal do que foi o desse ano. Esse ano teve um turnover de 3,63%, ou seja, um turnover que, se você for olhar por 12 meses, é uma aumentação de 44% do quadro. É um turnover extremamente significativo. E esse aqui já é um dos principais fatores do porquê o mercado não cresceu conforme a inflação. As pessoas se movimentam. A movimentação das pessoas faz com que a evolução do mercado siga numa outra linha com relação à inflação. E um dos fatores que justificam isso é também a renda média. A gente pode ver que a renda média do trabalhador caiu de 20 para 21. Ou seja, mesmo com, a gente vai entrar no detalhe depois, mas o desemprego diminuindo nos últimos meses, a qualificação de oferta de emprego para os profissionais, ela é baixa, são salários menores. São empregos de salários menores que estão sendo gerados. Sim, né? Então a renda média diminuindo, o turnover muito alto, mesmo com o IPCA nas alturas, faz com que a evolução do mercado não siga a evolução dos acordos coletivos. Perfeito, né? Você vê, o pessoal questiona a gente quando a gente fala que cargo a cargo ali o mercado não cresceu junto com a inflação. Se a gente olhar na renda média, então, o salário médio do brasileiro caiu muito, né? Porque o salário absoluto caiu, né? De 2.700 para 2.400, que é um patamar muito baixo, né, Gabriel? Se a gente olhar para a série histórica, a gente destacou 2 anos aqui, mas na série histórica esse salário de 2.400 é compatível com 2012, né? Isso é. O que a gente tem de registro na série da PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostragem a Domicílio, que é a referência mais sólida que a gente tem, que os dados vêm do IBGE, eles mostram que um intervalo de 12 anos, mas em 2021 ele teve uma queda muito acentuada, assim, destoou mesmo do que vinha acontecendo até então. Até 2019 a gente tinha verificado um aumento dessa renda média do trabalho, o que é esperado, né? Quando a inflação está controlada, a economia está reagindo positivamente, mas a partir de 2020, né, no começo da pandemia, realmente teve esse ponto de virada e aí começou a cair bastante, regredindo esses 10 anos, pelo menos. Perfeito, perfeito. Bom, vamos seguir então, a gente vai explorar mais esses números na sequência e já deu para ver aqui que o cenário é complexo. Além dessas diferenças aí que a gente observou nos números, né, na evolução de mercado, ela também não foi observada de forma linear, né? Não são os 3% para todos os mercados. A gente vê aqui por ramo, a gente apurou esse número também e a gente teve desde ramos que cresceram aí quase 6%, e outros que não cresceram praticamente nada, né? Que os salários ficaram ali praticamente estagnados, né? Quais que são os destaques aqui nos ramos, Felipe? Bom, os destaques que a gente pode observar, primeiro falando com relação à agroindústria, tá? Alta dos commodities, o câmbio muito alto, facilitou com que a exportação ganhasse muita força. Então, foi um mercado que teve um movimento diferenciado com relação aos demais. O primeiro ângulo, a gente vê um crescimento de 5,96%, é um mercado que destacou dos demais. Um outro mercado que ganhou muita força foi dentro da construção, que são incorporadoras, construtoras. A gente viveu um momento de 2020 com a Selic muito baixa, o que facilitou financiamentos, empreendimentos. Então foi uma área que voltou a se fortalecer e ganhou muito destaque, também com um crescimento considerável com relação aos demais mercados. A gente teve o segmento farmacêutico que ganhou muita força pelo momento que a gente está vivendo, de pandemia, medicamentos em alta, desenvolvimento de novos medicamentos. Foi um mercado que se valorizou. A gente vê o ensino, que é muito bacana a gente falar do ensino IAD, ganhou muita força também. Então teve um bom crescimento, profissionais dessa área foram mais valorizados. Sucro energético não necessariamente pela
força do negócio em si em 21, mas muito por tratar com salários muito baixos. Então, trabalhadores rurais, profissionais no nível operacional que têm um salário menor, eles usualmente têm um impacto maior quando é aplicado um acordo coletivo nessa posição. Perfeito. O piso costuma subir mais, né, do que... O piso sobe mais, cresce mais relacionado ao salário mínimo. Então, por conta disso, quando a gente vê na ponderação do comportamento do mercado, a gente tem um bom crescimento exponencial também. Próximo da inflação, né? Esses cargos. E do lado negativo tem as indústrias, né? Metalmecânicas, que antes muito fortes, hoje elas já possuem um custo de operação muito alto. Então a gente vê algumas até encerrando operações, montadoras encerrando as operações, por consequência disso impactando toda uma rede de fornecedores. E são indústrias que já trabalham com salários muito altos. Então, já é mais comum que essa indústria tenha um programa de demissão voluntária, movimentação das pessoas, aposentadoria das pessoas, que faz com que o crescimento médio desse mercado seja menor com relação aos demais, a indústria pesada. Perfeito. Quando essas indústrias têm turnover, né, alto, como está, as pessoas costumam entrar como auxiliar, num cargo mais baixo, e aí as que saem, às vezes, já são técnicos, operadores sênior, né? Então, só essa movimentação individual aí na indústria já impacta muito negativamente. Sim, né, porque os cargos. O salário médio dessas posições hoje nessas indústrias é muito alto, é muito além do que uma formação exigiria ou uma experiência exigiria aquela função. Ele já ganha muito mais, muito pelo tempo de casa, pelo sindicato ser muito forte. Então, por consequência, são acordos coletivos com pouca margem de negociação, com um PLR muito alto. O custo de operação dessas indústrias é muito alto. Perfeito. Então, esse crescimento tende a ser cada vez menor. E é um cenário que está bastante complicado, né? A gente vê várias notícias aí, segmento de autopeças, a autoindústria está sofrendo bastante. A gente acompanha, teve até alguns cargos aqui, quando a gente olhou o cargo a cargo, teve até cargos que diminuíram os salários, né? Perfeito. Depois a gente vai para as regiões, acho que uma coisa tem muito a ver com a outra, né? As regiões que a gente observou maior crescimento são justamente as que são focadas nos segmentos que estão indo melhor, né? Sim, agronegócio, as regiões que têm predominância de agronegócio são as regiões que acabaram tendo uma evolução maior. Por consequência, regiões que têm um número grande de indústrias pesadas ou que são escritórios, por exemplo, Grande São Paulo é uma região que cresceu pouco, que já são salários muito altos, indústrias deixando essa localidade. Possibilidade de contratar gente do Brasil todo, né? Com médias gente do Brasil todo. Então, ao mesmo tempo que a competitividade aumenta, o seu custo pode diminuir também. Se você já é de Grande São Paulo, dificilmente você encontraria alguma região que paga mais que você. Então, você pode trazer profissionais de outras regiões também e realocar esse custo. Em contrapartida, a gente tem Ribeirão Preto, por exemplo, que é uma região que tem muito agronegócio, e essas empresas dessa região acabam puxando o dado regional para cima. Perfeito. Só complementando aqui um dado que não entra, porque é um segmento novo. O segmento de tecnologia a gente ativou esse ano, né? Virou oficialmente um ramo. A gente tinha como um clube de tecnologia, agora ele é um ramo. Só que como a gente não tinha ele como um ramo em 2020, não teve como fazer essa comparação. Mas de longe foi o segmento que mais cresceu, na casa aí dos 9%. Um destaque a mais aqui para comentar com vocês. Na sequência, a gente traz aqui também áreas de destaque. A gente olhou ali, o mercado não cresceu como um todo pelos ramos, pelas regiões, de forma linear, né? Mas quando a gente olha cargo a cargo também, a gente observou essas diferenças, né? Teve alguns cargos que cresceram muito acima da média. Aí tem alguns destaques aqui. Quais que são esses destaques, Felipe? E aqui entra também o ponto de uma dúvida muito comum, né, do RH. Mas você está me dizendo que o mercado cresceu 3%, mas e o TI? Mas e engenharia? E outras áreas? O mercado em geral cresceu 3%, mas áreas de destaque crescem mais que o mercado. Pegando o gancho que você mencionou, TI, desenvolvedores de TI. Desenvolvedores de TI, a competitividade dos profissionais não ficou somente no nacional, foi para o internacional. Então, hoje as empresas estão competindo com profissionais buscando emprego lá fora. Com câmbio a 5,60. Com câmbio a 5,60. Além da falta de oferta e mão de obra do mercado. A partir do momento que você tem a demanda e tem baixa oferta de mão de obra, a empresa fica, de certa forma, refém do funcionário. Acaba tendo que remunerar de acordo com o que ele pretende. Mesmo, né? Então, são custos que ainda vão levar um certo tempo para se equilibrar e tendem a ainda ter um certo crescimento, ainda mais porque é um segmento que todo dia se renova, todo dia surgem novas oportunidades, novos negócios, novas áreas, enfim, e até o mercado se estabilizar vai um certo tempo. Perfeito. E a gente tem outras áreas que tiveram um crescimento também
diferente com relação aos demais. E-commerce ganhou muita força na pandemia. A gente vê até em relatórios de renda das empresas que o e-commerce ganhou muita margem no faturamento. Então, por consequência, marketing digital, profissionais de e-commerce passaram a ser muito valorizados, porque as empresas que ainda não tinham olhar para isso começaram a investir mais, e as empresas que já tinham olhar para isso procuraram se expandir. Então, e-commerce é uma área em alta. Engenharia civil vai muito na linha do que a gente viu no slide anterior, com relação ao crescimento da indústria da construção. São profissionais que ficaram por muito tempo em baixa no mercado, agora voltaram a crescer, muito pelo crescimento das construtoras e incorporadoras, desses novos empreendimentos. Pode ser que a tendência é que com a Selic em alta, tende o mercado a se estabilizar, mas quando a gente viu no ano anterior, a gente viu um grande crescimento. Que eles aproveitaram, né, a expansão do crédito com a Selic que estava em baixa para o ano de 2020 e 2021 bom, né? No começo. Sim, perfeito. Vários empreendimentos, as pessoas aproveitaram para fazer várias reformas na casa. Enfim, foi um mercado que teve uma grande movimentação. Segurança TI foi muito por conta da LGPD. As empresas precisaram se adequar a essas novas normas, essas novas regulamentações. Então, usualmente... a procura, né? Sim. Profissionais especializados em segurança da informação ganharam muita força no mercado. Eram poucos, então os que existiam foram muito valorizados. E vendas, que foi um ano de 2020 parado para esse setor. Tem até as empresas não conseguiam atingir as metas de target na comissão. E agora, com a volta da retomada, esses targets voltaram a ser atingidos naturalmente. Por consequência, a remuneração do público de vendas voltou a crescer. Perfeito. Aqui no caso do público de vendas é principalmente os variáveis, as comissões. Excelente. Bom, na sequência aqui a gente tem mais alguns dados econômicos e a gente trouxe aqui alguns destaques do relatório Focus. A gente trouxe, esse é um relatório que sai toda semana, mas a gente trouxe um lá do começo do ano, de janeiro de 21, né? E um de dezembro, finzinho do ano, para a gente mostrar aqui como a perspectiva do ano foi mudando, né? Muito diferente. E eu queria que o Gabriel comentasse com a gente. Primeiro, o que é o relatório Focus? Por que a gente destacou esses dados aqui? E o que aconteceu ao longo do ano para a gente ver resultados tão diferentes, né? Bom, legal. O relatório Focus ele é um boletim informativo. Ele é divulgado pelo Banco Central semanalmente. E aí o que ele aponta, né? Ele aponta a mediana das expectativas do mercado. Então, os agentes econômicos, as instituições financeiras, elas fazem projeção do que elas estão esperando para aquele ano e principalmente em relação aos indicadores econômicos. Então, ali no caso, a gente vê o IPCA, o PIB, e o câmbio e a Selic, que são índices macroeconômicos que afetam o mercado de uma maneira intensa. Para além dele, a gente colocou do começo do ano, para a gente ter uma ideia do que a gente estava esperando para o ano de 2021 e do final do ano. Então, um dos últimos relatórios divulgados. O que acontece é que essas expectativas do mercado, elas vão mudando em função de ruídos que a gente vai verificando. Então, a taxa de desemprego, por exemplo, é uma que afeta bastante. E o que a gente visualizou para o começo do ano é que a gente tinha uma expectativa mais otimista, né? A gente estava esperando uma melhora da economia, uma retomada, já que a gente teve o avanço da vacinação, o controle da pandemia, os mercados estavam voltando a se abrir. E por isso no PIB o crescimento começa em 3,41, mas a gente vê que ao longo do começo do ano essas expectativas elas foram todas revisadas para cima, chegou a bater... Foi subindo, né? Começou em 3 e foi subindo. Foi subindo. E aí depois a gente viu que não foi consolidando esse cenário que a gente estava esperando, com a nova cepa surgindo, a economia tendo que voltar a fechar. Então, as incertezas elas aumentaram muito e isso fez com que o mercado ficasse um pouco mais receoso, mais moderado. E aí a gente teve depois a consolidação lá para o final do ano do que o PIB ainda está sendo medido, né? Ele vai ser divulgado oficialmente posteriormente, mas a expectativa era de fechar em 4,50. Outro ponto muito importante foi a inflação. A inflação ela começou ali, como a gente percebe, em 3,34, que é um valor dentro da meta. Qual que era a meta? A meta era de 3,5%. Perfeito. E aí a gente com uma margem, né? Uma margem de 1,5%, tanto para cima quanto para baixo. Então, que seriam o teto da inflação. A gente viu que fechou em 10%. Então, 3 vezes a meta, né? E um valor de 2 dígitos que a gente já não via fazia pelo menos uns 6 anos. Então foi realmente uma coisa que surpreendeu de um modo meio negativo. Para além disso, tem a Selic,
que a gente imaginou que para o ano de 2021 ela fosse continuar reduzida. Então... Estava na casa de 3,25 aqui a expectativa, né? Isso, ou seja, ajudava na expansão do crédito, as pessoas poderiam pegar dinheiro no mercado para um valor menor, e aí a liquidez do mercado que a gente chama aumentaria, então o dinheiro ficaria mais acessível para as empresas e para as pessoas consumirem ou as empresas investirem esse dinheiro. E a gente está verificando hoje uma taxa para 2022 de 11,50. A gente viu que a última reunião do Copom, ela aumentou em 1,5% a taxa Selic e mesmo assim não está tendo um reflexo como esperado na inflação. Perfeito. O Copom tenta aumentar a taxa para frear a inflação, né? Mas ele vem aumentando já seguidas vezes e a inflação continua alta, né? Mas já a expectativa aqui é que ele consiga, né? Já está com um desenho aqui de uma inflação na casa dos 5 para esse ano, né? Perfeito. Um cenário bem mais reduzido, né? Próximo, ainda acima da meta, mas do teto da meta, mas bem mais reduzida do que foi para o ano passado. Perfeito. Excelente. É um relatório importante, a gente recomenda, né, que todos acompanhem esses indicadores, porque eles influenciam diretamente o nosso trabalho de remuneração, né? Então, vamos seguir aqui. Obrigado, Gabriel. Próxima análise aqui são de dados de negociação coletiva. Esses dados são apurados pela FIP, nossa parceira FIP. Um abraço, professor Hélio, que vai estar com a gente amanhã para gravar um podcast. A gente observou aqui, né, nesse relatório, inclusive outro material que eu aconselho muito que vocês acompanhem, é o boletim de acompanhamento dos acordos coletivos que a FIP divulga mensalmente. Se você não está inscrito, se inscreve lá no salariômetro. Aqui a gente acompanhou 3 medidas, né? O INPC, o reajuste negociado, a média de reajuste negociado aqui nos acordos coletivos e o reajuste real, que seria a diferença entre o que foi negociado e a inflação, né? Porque não se observou. Então, se a gente olhar aqui para o reajuste real, que é a barra branca, ou ela não existe ou ela está negativa, ou seja, não houve aumento real por força de negociação no ano de 21. Na maioria dos casos aqui, os acordos fecharam abaixo da inflação, né? Então, teve um reajuste real negativo. Então, além disso, tem a evolução média aqui, né? Se a gente olhar aqui ao longo do ano, ela foi mudando muito. Os acordos estavam começando o ano fechando na casa dos 5, terminaram fechando na casa dos 10. O que você tem para destacar para a gente aí, Felipe, desses dados? O primeiro ponto é que muito a última impressão é que fica, né? Então, a gente teve no final do ano acordos coletivos fechando na casa dos 10, 11 e a gente tende a acreditar que o mercado vai crescer na casa disso. Primeiro, para começar, os acordos coletivos só chegaram na casa dos 2 dígitos em setembro. Antes disso, fecharam sempre na casa do dígito único. Tanto que o reajuste mediano nos salários foi de 6,5%. Tá? Então, já tira um pouquinho aquela percepção de 11%, 10% de crescimento. Não. O reajuste mediano foi de 6,5%, uma média, a mediana do ano. Enquanto o piso cresceu 4,5%, ou seja, o ajuste do piso, que é a maior população, também não cresceu tanto quanto o ajuste mediano, cresceu só 4,5%. Um outro ponto que é muito importante, a questão dos acordos escalonados ou com teto. Tá? Não são todas as pessoas que recebem um acordo. Então, os acordos são aplicados por tempo de casa, ou com um teto. Também o teto, por exemplo, eu aplicaria aquele acordo cheio até R$7.000, R$6.000. Acima disso seria só um valor fixo. O escalonamento faz com que nem todas as pessoas recebam um acordo cheio, elas recebem por tempo de casa também. Isso também é um fator que ajuda a moderar esse crescimento. E talvez o principal ponto daqui na negociação dos acordos coletivos é a questão da negociação ficar abaixo do valor da inflação. Tá? A gente viu que, em linha geral, no ano, 50% dos acordos, ou seja, metade dos acordos coletivos, fecharam abaixo da inflação. Esse é o primeiro ponto. E quanto maior foi a inflação, quanto mais ela foi crescendo, aumentava cada vez mais o número de acordos coletivos fechando abaixo da inflação. A gente viu que em dezembro, por exemplo, 67% dos acordos fecharam abaixo da inflação. Perfeito. Então, é algo que realmente é extremamente complicado para a empresa manter. Então, até os sindicatos conseguiram, as empresas conseguiram ter alguma margem de negociação com o sindicato e aplicar um acordo menor. Então, são alguns dos fatores que tiram da nossa cabeça aqueles 11%, aqueles 10%. Né? Essas movimentações das empresas, na prática, faz com que aquele valor se dissipe um pouco com relação aos demais índices. Perfeito. E aqui já começa a complicar, né? Porque como as empresas fazem o planejamento econômico com base nas projeções, então elas pegaram aquela expectativa de inflação na casa de 3,5%
e tiveram que lidar com uma inflação de 10%. Então, o orçamento de pessoal foi por água abaixo, né? Não tem muito como lidar com isso. Outro dado muito importante aqui que a gente observou, que infelizmente está bem crítico, é a questão do desemprego, né, Gabriel? O desemprego chegou em patamar aí de recorde histórico, depois acabou diminuindo um pouquinho. O que a gente observou com relação a esse índice? Bom, a gente constatou, então, para o ano de 2021, um mercado de trabalho fragilizado, né? Então, um grande número de pessoas vulneráveis apareceram. O desemprego, como você bem mencionou, ele bateu recorde, chegando em 14,9%. É um recorde do momento que eles fizeram a pesquisa. Então, nesses últimos 12 anos, nunca teve uma taxa tão elevada. Esse é um dos fatores que justifica, né, a conjuntura que a gente verificou. E, bom, vale mencionar, é bom reforçar que a taxa de desemprego, o IBGE ele considera como desocupados pessoas que não estão buscando ativamente por emprego. Então, essa é a nomenclatura oficial para o termo. E um outro ponto importante que eu destacaria é que tem um contingente de pessoas, bem grande, de desalentados, que são aquelas pessoas que eventualmente deixaram de procurar por emprego, seja por desesperança, ou por conta da dificuldade de locomoção, por inúmeras razões, né? Então, a gente percebeu ali pelos gráficos que a taxa de desemprego saiu de um patamar de 14,4% e pelos últimos dados que a gente verificou, chegou em 11,6%. Isso reflete, né, é um reflexo no aumento das contratações, mas aí, como foi dito lá no começo pelo Felipe, o rendimento médio ele não acompanhou isso. A gente não constatou isso. Então, o brasileiro, esse crescimento da renda média, ela está em queda desde 2020. Então, a pandemia foi o ponto de virada para essa queda acentuada. Como a gente tinha falado, a gente voltou 10 anos na renda média do brasileiro. E outro ponto, né, por fim, para terminar aqui, um ponto de destaque para a gente conversar, é o fim da garantia do emprego sobre o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, que é o BEM. Foram celebrados 20 milhões de acordos em 2020 e esses acordos previam suspensão da jornada de trabalho para o colaborador ou diminuição de 70%, 50% ou 25%. É claro que teria uma recomposição dessa renda com seguro-desemprego e aí o ponto de importância disso é que o acordo poderia durar até 4 meses e aí o empregador ele teria que garantir o emprego da pessoa após o acordo por outros 4 meses. Então, em 2020... as pessoas elas estavam cobertas com essa garantia do emprego, né? Então teve uma estabilidade. Em 2021, quando a gente venceu, né, esse período. Vence o período e aí a gente tem o recorde do desemprego. E aí o resultado é esse, mais ou menos, na recontratação de uma mão de obra por valores menores. Perfeito. Então a gente observa que não só os salários não estão crescendo tanto quanto a inflação no cargo a cargo, mas mesmo no rendimento médio absoluto, ele vem caindo também, né? Sim. Quando, pela apuração oficial aqui do Ministério da Economia, o rendimento médio brasileiro está num patamar muito baixo aqui. Que aqui tem o ponto de... as ofertas de mão de obra hoje de emprego são com salários menores e tem a questão importante que a partir do momento que você está desempregado, com a inflação em alta, você precisa de alguma forma se realocar. Então, você começa a aceitar ofertas, aceitar propostas que você não aceitaria se estivesse empregado. E isso faz com que também a renda média, o salário médio caia. Porque você aceita uma oferta que você sabe que é abaixo do mercado, mas você está desempregado, você tem uma inflação em alta, contas para pagar. Você acaba abrindo mão do valor que você recebia anteriormente, ou do valor que você considera justo, para voltar a se realocar no mercado de trabalho, aceitando uma oferta menor. Perfeito, perfeito. Bom, vamos esperar que esse número continue melhorando, né? Na sequência aqui a gente mediu também turnover. A gente encontrou um patamar muito elevado aqui, o turnover médio mensal, tá, pessoal? Que a gente apurou aqui foi de 3,63% ao mês, que dá no ano mais de 40%, né, Felipe? E esse número é um pouco alarmante, porque quando a gente olha para um turnover de 40%, metade do quadro, quase metade do quadro das empresas está trocando todo ano. Ou seja, a cada 2 anos troca praticamente todo mundo, né? Sim, são movimentações que eram para ter ocorrido em 20. Tá? Por conta do programa de proteção ao emprego, foi criado a estabilidade pelo tempo que você oferecia o emprego aos seus funcionários. Então, movimentações que eram para acontecer em 20 acabaram acontecendo somente em 21, que foi o fim da estabilidade. Muito por conta disso, a gente vê nos primeiros meses do ano um pico muito alto de movimentações, justamente por conta disso. Então, a gente vê um
um mercado que 44% do quadro muda todo ano, é um número extremamente alto. Mas foi muito por conta do momento atípico. E isso, essa movimentação das pessoas fez com que a evolução real de mercado ficasse longe da inflação. Porque não tem como, não são as mesmas pessoas trabalhando nas mesmas empresas recebendo os mesmos aumentos. As pessoas se movimentaram muito, ainda mais em 21. Perfeito. Então quando o pessoal pergunta, né? Mas como que se a média dos acordos foi de 6%, como que o mercado cresceu 3%? Essa é uma das explicações, né? As movimentações individuais. 40% das pessoas trocaram de emprego, o desemprego está alto. A gente tem também as outras movimentações individuais, né? Que mesmo uma promoção, embora a pessoa individualmente receba um salário maior, ela vai para uma faixa menor de outro cargo, né? Então, isso impacta também a nossa apuração lá, cargo a cargo. Aqui a movimentação a gente mediu, pessoal, pelos números oficiais do Ministério da Economia, tá? Então, a gente pegou todas as admissões, porque quando a empresa admite ou demite alguém, ela informa o Ministério da Economia através do CAGED e a gente apurou com base nesses dados. A gente pegou todas as movimentações, o número total de admissões, o número total de demissões no ano, em relação ao total de pessoas empregadas. Aqui, se vocês usarem a fórmula mais conhecida do RH, que é a média das admissões e demissões, provavelmente você vai chegar num número diferente. Aqui a fórmula oficial, ela considera só o que é realmente oxigenação. Então, se tem algum saldo, seja ele positivo ou negativo, ele é descartado. A ideia é que se o saldo foi positivo, é um aumento de quadro, não é turnover, não é oxigenação, tá? Então, a gente faz pelo menor número entre as admissões e demissões, dividido pelo total de colaboradores empregados, que eu não estou dizendo o nome oficial aqui, que o governo chama de saldo de trabalhadores, né? Que é o estoque de trabalhadores. E já que humano, não é recurso, não dá para falar que tem estoque, né? Então, vamos puxar a orelha aí do Ministério da Economia para mudar esse nome. E na questão do turnover, João, ele também ajuda a explicar muito a questão da oxigenação da folha que você mencionou. Quais são as pessoas que usualmente rodam? São as pessoas mais antigas, com muito tempo de casa, com salários muito elevados. Então, o mercado, para equilibrar o custo do pessoal, costuma oxigenar a folha de pagamento muito com essas pessoas. Seja um programa de um PDV, ou seja algum desligamento, algo do tipo, essas pessoas usualmente são as causas maiores dessa movimentação. Então, vamos supor que você tinha um operador que, com 20 anos de casa, de repente ele se aposentou, você não vai trazer o operador ganhando a mesma coisa, vai trazer lá na faixa inicial. Então, essa movimentação acontece. Uma dúvida muito comum que chega pra gente mas o meu crescimento do salário médio, o meu crescimento foi 10%, 11%, 7%. Por que o mercado não cresceu? Muitas vezes a empresa acaba que, por estratégia, para melhoria do clima, para não prejudicar o ambiente, acaba por não fazer essa oxigenação. Então, acaba tendo um turnover muito baixo. Por consequência, o seu crescimento de custo vai ser maior que o do mercado, porque o mercado se movimenta. Tem que aplicar acordo, né? Não dá para fugir do acordo, né? Sim. Tem que aplicar para todo mundo. O mercado se movimenta. Agora, a partir do momento que a empresa opta por eu não vou desligar, eu não vou oxigenar minha folha de pagamento, eu vou manter as mesmas pessoas ali porque eu quero manter o meu clima. Tudo bem, é uma estratégia que você vai ter vantagens com relação a isso, mas infelizmente você tem desvantagens com relação ao custo de pessoal, que são as mesmas pessoas recebendo os acordos cheios. Naturalmente, o seu crescimento médio do custo acaba sendo maior que o do mercado. Perfeito. Não tem. A gente mede também no estudo de indicadores, geralmente, a target de turnover, né? E a gente acompanha muitas empresas que têm targets ali de 1, 1,5, mas a gente já recebeu dados de algumas empresas que têm target de turnover 0, né? A empresa quer que todo mundo fique. Num cenário como esse, é óbvio que se todo mundo ficar, o seu custo vai ficar mais elevado, né? Você vai ter mais gasto do que a média do mercado. E aí não tem certo ou errado. Aí é parte da estratégia da empresa. De repente, a empresa está com uma margem legal, tem um negócio bacana em um ótimo momento, que não, pode se dar o luxo de crescer seu custo com o pessoal, porque está privilegiando as pessoas que estão ali. Agora, outras que estão com momento de reestruturação, momento de reorganização, de repente precisa olhar mais para o custo, aí seria o caminho inverso. O importante é a equipe de remuneração, a equipe de RH ter a estratégia bem definida na cabeça. Eu vou ter um turnover alto, vou ter um turnover baixo, por conta disso, e eu vou assumir as consequências quando eu olhar para o mercado. Perfeito. Então, é uma decisão consciente, né? Estabelecer um target de turnover, entendendo os impactos disso, né? O que isso significa. Sim. Excelente.
Bom, na sequência a gente tem aqui também algumas novidades, né? A gente ativou, né, diversos cargos, né? Queria que você explicasse para o pessoal como que isso funciona, né? Às vezes o cliente tem algum cargo ali que não é atendido na pesquisa ou liga para a gente, não achei tal cargo. Como que funciona isso? Quando que a gente ativa os cargos e quantos cargos tem na pesquisa? É até uma coisa bacana, né? Quando a gente fala para o cliente que o seu cargo não está sendo comparado hoje, mas a gente está avaliando para futuras comparações, não, a gente não está enrolando o cliente, a gente está fazendo isso de verdade. A gente sempre mantém no radar um rol de cargos inativos, mas com potenciais para serem ativos. Então, por exemplo, cargo de metodologia ágil, alguns M&A, alguns profissionais que estão em alta no mercado, mas o mercado ainda não definiu se é atividade, se é função, se é cargo, ou ainda não tem uma grande amostragem para gerar, a gente vai mantendo no radar. Mas todo semestre a gente reprocessa e a gente consegue sempre estar criando novos cargos. Hoje a gente tem 2.000 cargos ativos, mas a nossa ideia é sempre crescer esse número e quem vai editar o nosso hall de cargos, nosso catálogo de cargos, vai ser o mercado, não vai ser a gente. A gente não vai partir do ponto que, não, esse cargo aqui não é um cargo, é uma atividade, a gente não vai criar. Não, o mercado é quem vai editar o nosso movimento. A partir do momento que tiver amostragem suficiente, a gente ativa, a gente vai e cria. Tabula, né? Como a gente criou cargo de metodologia ágil, a gente viu o movimento do mercado e nesse sentido a gente criou. A gente criou um nível de diretoria sênior, que não é um nível recomendável para todas as estruturas, mas algumas delas mais robustas, cabe um diretor executivo, um CFO, um vice-presidente de área, um vice-presidente de RH, um vice-presidente financeiro. Então, para esse caso, a gente pôde criar esse diretor sênior, que é justamente por conta disso. E a gente criou um hub de tecnologia, que a gente tratou de fato como um segmento, já faz parte dentro dos mercados da consulta salarial, que foi uma das novidades da base de dados desse semestre também. Perfeito, excelente. Da mesma forma, tem alguns cargos que deixam de ter amostragem, né? Sim. Cargos que eram comuns e da indústria e as coisas foram mudando e a gente deixou de ter amostragem e inativou também alguns cargos, né? Sim. Muito menos do que a gente criou, mas aconteceu também. Na sequência aqui, a gente vai falar de expectativa, né? A gente está com toda essa análise aqui em relação a 2021, mas o foco principal é a gente entender o contexto para a gente pensar em como a gente vai trabalhar esse ano, né? Como que eu lido com esse momento, com todas essas movimentações que aconteceram e me planejo, né? Me organizo para trabalhar com 2022. E aí eu queria pedir comentário aqui do Gabriel em relação a esse dado, que também é do Boletim Focus, né, da expectativa para esse ano. Quais que são os destaques? Bom, é um ano que, diferente de 2021, que começou com um otimismo, a gente começa esse ano com umas expectativas mais receosas, um pouco mais moderadas, né? Por conta de um aumento do contexto de incertezas, né? Eu trouxe ali o primeiro boletim divulgado do Focus, um dos mais recentes, e aí ele já mostra um panorama bem diferente do que a gente visualizou anteriormente, né? As incertezas, elas se dão por conta de oscilações como período eleitoral, que é algo que costuma mexer bastante no mercado. A inflação, que ela ainda está elevada, mesmo com os sucessivos aumentos da Selic, a gente não tem um controle tão eficaz do que é a inflação. O desemprego, apesar de mês a mês ele está diminuindo, o que é bom, a gente espera essa tendência, ele ainda está alto. E a alta da taxa de juros, né, que diminui o crédito, a acessibilidade do crédito, então as pessoas passam a consumir menos, as pessoas deixam o dinheiro um pouco mais reservado. Bom, a retomada econômica, a gente não pode garantir a continuidade dela para o ano de 2022, e o que a gente tem de expectativa para o crescimento do PIB é de 0,30% para o ano, o que é um desempenho próximo de zero. Estagnação, né? De estagnação, Então a gente espera que o mercado, né? A gente não, né? O mercado espera uma estagnação do PIB, né? Sem crescimento aqui praticamente. Uma Selic bem alta, bem acima do que a gente vinha trabalhando. Então, mercados que dependem de financiamento, né? Grandes máquinas e tal, setor de construção civil pode sofrer um pouco com isso. O câmbio, por outro lado, se mantém estável, mas estável numa alta aqui, né? Para quem estava esperando para ir para a Disney, ó. Se as previsões se concretizarem, está complicado. E a inflação, aqui sim, né? Finalmente um controle, mas vai demorar aqui mais esse ano e o próximo para chegar na meta, né? Perfeito. Para o caso da inflação, no próximo slide a gente tem um gráfico que discorre um pouco mais sobre as expectativas, né, para esse ano que vem. E no câmbio, né, é muito por conta do cenário favorável internacional. Então as commodities elas estão sobrevalorizadas lá fora e a gente, como um país agroexportador, está se beneficiando com isso. Então está tendo uma entrada de dólares
elevada no país, o que influencia na taxa, né? No caso da inflação propriamente, João, eu ia pedir para você avançar então para o próximo slide, para a gente falar um pouquinho mais sobre ela. É uma conclusão também, porque a inflação é um ponto de muita importância aqui para a área do RH, inclusive para se adequar e estar preparado para o que está por vir. E segundo muitos especialistas das projeções de economistas na área, tem uma tendência de desaceleração dessa inflação justamente pela Selic, ela está bem elevada. Então, ela está chegando próximo dos 12%, o que já foi 2% lá atrás, em 2020. E a partir do segundo semestre, então, a gente espera que, com juros mais elevados, a economia ela desaqueça e a inflação, por consequente, caia também. Perfeito. Então, aqui é o governo forçando uma diminuição do crédito circulante para diminuir consumo e frear os preços, né? Então, perfeito. Essa é a expectativa. Com isso também... Isso impacta diretamente os acordos coletivos, né? Então influencia muito o nosso trabalho e tem que ficar de olho se o desdobramento vai ser realmente conforme essa expectativa, né? Perfeito. Esse é o cenário que a gente está imaginando para 2022. Bom, então antes da gente fechar, eu queria passar para o Felipe para a gente fazer algumas considerações, porque é um cenário complexo, né? Tá? A gente sabe que vai causar bastante dificuldade para o RH, principalmente com atualização de tabela, né? Então o que a gente tem para passar de considerações aqui para o pessoal? Bom, nós mostramos um monte de dado, mas e aí vocês me perguntam, né? E agora, o que eu faço com a minha tabela, então? A questão da tabela salarial é, de fato, um desafio, principalmente nesse cenário, tá? O que a gente recomenda ser feito? De forma alguma, aplique o acordo coletivo. Vocês viram que o crescimento de mercado foi 3%, o acordo coletivo foi na casa dos 10%, 11%. Então, de forma alguma, aplique esse valor, ou você vai estar tomando uma decisão que você está inflacionando demais a sua tabela. A questão hoje é um cenário atípico, como foi detalhado, como foi descrito. No cenário atípico, a princípio, as pessoas deverão ficar fora da tabela. Aplique a evolução do mercado na sua tabela e as pessoas, com o tempo, elas vão se ajustando. Os acordos coletivos eles tendem a ser mais baixos em 22. Com a alta da Selic, é para a inflação ficar mais baixa e os acordos coletivos serem menores. Por consequência, a equipe de remuneração, a equipe de RH vai ter uma margem, para ter pelo menos uma margem de orçamento para praticar enquadramento, para praticar mérito quando for necessário. Então, ao longo do ano, as pessoas vão se ajustando à tabela. Se não nesse ano, nos próximos anos. Mas não aplique a evolução na tabela salarial hoje dos acordos coletivos, aplique a evolução do mercado. Porque assim, você pode optar por eu quero deixar todos os funcionários alinhados, eu quero deixar a minha tabela coerente ao mercado com as minhas pessoas, deixar a tabela coerente com as pessoas. O custo disso esse ano vai ser incrível. O custo disso não vale a pena. Você pode estar passando uma imagem de organização para a diretoria, para quem quer que esteja vendo do lado de fora, mas quando você olhar para o mercado, você está tendo um custo muito maior. E, na verdade, o que pega, no final das contas, é o custo e não necessariamente se as pessoas estão bonitinhas ali enquadradas. Ao longo do ano, com o enquadramento, com o mérito, se não nesse ano, no próximo ano, as pessoas naturalmente vão se adequando às faixas. Então, não se apavorem, não façam nenhum movimento brusco agora, porque pode custar muito caro para frente. E outra coisa que é importante aqui nesse caso, né, que geralmente é a dúvida que vem na sequência, tá, mas o que eu faço com aqueles cargos que estão em alta, né, que eu não estou conseguindo atrair, não estou conseguindo reter? Aí, nesse caso, a gente recomenda até uma análise mais aprofundada do grade do cargo, e eventualmente até descolar alguns cargos do restante, do próprio grade que ele estava ocupando, para conseguir acomodar na tabela, né? Eu sei que a gente sabe que, dependendo do método que vocês seguem, o grade é fixo e não está previsto. Aí, nesse caso, tem outras maneiras de trabalhar com isso. Pode falar com a gente para a gente detalhar um pouco mais. Dá para trabalhar com tabelas diferentes para esses públicos ou até mesmo mudar de metodologia ali para deixar de travar os grades, né? Porque os cargos eles não se movimentam de forma linear, né? A gente observou aqui que o mercado tem oferta e demanda de forma diferente para um segmento, para um ramo, para um cargo específico, né? Então, tem muita complexidade aí na hora de atualizar as tabelas. Precisando de ajuda, não sabe como lidar com isso, procura a gente, fala com a gente, um dos nossos consultores. Se você já é cliente, fala com o consultor. Se você não é, fala com o nosso comercial, que com certeza a gente pode ajudar vocês a lidar com isso. Além disso, para fechar, a gente disponibilizou aqui também uma série de links de diversos dados aqui que a gente usou para construir esse relatório. Então, se você quiser usar,
olhar para mais informações, quiser aprofundar sua leitura aí nas fontes originais, estão todas aqui, tá bom? A gente espera que esse material seja muito útil, que ajude vocês aí no dia a dia e continue à disposição, caso seja necessário, vocês precisem de mais ajuda, tá bom? Obrigado, Felipe. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Valeu. pessoal. Valeu, Obrigado, pessoal. pessoal.